Fala, fala galera, beleza? Tudo bom com você? Seja muito bem-vindo a este que é o 100º vídeo deste canal. Eu sou o professor Vitor Piauí, seu professor de Química, e esse canal ele nasceu exatamente para resoluções comentadas de itens da prova do PAS. Legal! Bem louco! Foi assim que esse canal nasceu e foi assim que os primeiros vídeos desse canal foram lançados. Então nada mais justo, com muita felicidade, que o 100º vídeo do canal seja exatamente de uma resolução comentada de itens da prova do PAS. Nesse vídeo a gente vai tratar da terceira parte da resolução comentada de itens da prova do PAS 3 de 2024. No momento que eu gravei esse vídeo, o ano de 2025 foi a última prova. A gente vai responder o item de número 112 e também os itens de número 115 e de número 116. Esses três itens nesta prova, eles tratam de química orgânica, sendo que um deles, lá na próxima parte, o item 116, ele trata do conteúdo de hidrocarbonetos. Então se liga só, ó. Até o ano passado, até a matriz de 2024, o conteúdo de hidrocarbonetos ele fazia parte da matriz do PAS 2. Professor, então por que estava na prova do PAS 3 se essa prova ainda era na matriz antiga? É uma coisa que eu estou sempre chamando a sua atenção aqui no canal. A prova do PAS ela é cumulativa. Então mesmo que o conteúdo de hidrocarbonetos fizesse parte de fato da matriz do PAS 2, na prova do PAS 3 era facilmente cobrado pelo fato de que os conhecimentos eles são cumulativos, beleza? Para essa matriz nova, a partir de 2025, a partir deste ano que eu estou gravando este vídeo, daqui para frente, hidrocarbonetos já está direto na matriz do PAS 3, tá? Então você não vai encontrar itens de hidrocarbonetos na prova do PAS 2 daqui para frente. Você que vai fazer a prova do PAS 3 tem que sim pegar questões anteriores, itens anteriores de provas do PAS 2, porque lá você vai encontrar também itens sobre hidrocarbonetos. Inclusive, se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreve, deixa um like nesse vídeo porque é bastante importante e ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo, e aí você consegue passear aqui pelo canal e você vai observar, você vai perceber que existem aqui muitas resoluções de itens anteriores de provas do PAS 2, que é o que você vai utilizar para essa matriz nova do PAS 3. Beleza? Combinado então? Vamos lá para a gente poder resolver estes três itens? Vamos lá então aqui, ó. Aí você pode estar se perguntando, professor, mas como é que eu vou saber então? Eu vou ter que pegar todos os vídeos aqui do canal do PAS 2, sendo que eu vou fazer a prova do PAS 3. Eu vou ter que pegar lá no site do Sebrasp todas as provas do PAS 2, além das provas do PAS 3? Calma, que eu tô aqui para te ajudar, tá bom? Aqui no link da descrição do vídeo, o primeiro link que você vai encontrar aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar o link diretamente para o meu e-book gratuito, em que você consegue lá encontrar o que eu chamo de curadoria de itens, que é exatamente isso que eu fiz por você. Eu fui em todas as provas do PAS 3 até o ano de 2016, fui em todas as provas do PAS 2 até o ano de 2016, e fui catando, fui pensando dessas provas quais são os itens que você que vai fazer o PAS 3 de 2025 para frente precisa fazer, precisa resolver de provas anteriores para poder se preparar corretamente, tá bom? Então corre aqui no link da descrição que você vai ter acesso completamente, aliás, né? O acesso completamente gratuito lá para esse e-book, beleza? Então vamos lá, sem mais enrolação, vamos para o item de número 112, que é um item que trata sobre petróleo, tá? Então o petróleo está dentro do conteúdo ali, está dentro do contexto da química orgânica. Uma vez que química orgânica continua dentro do PAS 3, tá? Não mudou isso. A parte de introdução à química orgânica, que antes era do PAS 2, agora faz parte do PAS 3, então o petróleo está aí englobado e continua fazendo parte aqui da nossa matriz do PAS 3, beleza? Então ele fala assim, ó, no item 112, ele tem um texto aqui, a gente não vai ler esse texto de primeira, tá? Primeiro vamos lá no item para a gente poder entender melhor. Então olha só, a partir das informações apresentadas, é correto inferir que é possível gerar por meio de craqueamento um produto que sai de um prato mais baixo de uma torre de destilação fracionada de petróleo,
a partir de outro produto que sai de um prato mais alto dessa mesma torre. Professor, isso aqui para mim está sendo grego, nem sei o que é craqueamento, nem sei o que é torre de destilação fracionada de petróleo e muito menos o que são os pratos dessa torre. Então vamos lá, vamos para o texto para a gente entender primeiramente o que é o craqueamento. Então ele fala assim, ó, o coque de petróleo é um combustível fóssil sólido derivado do petróleo por meio do processo de craqueamento térmico. O craqueamento térmico, por sua vez, é um processo químico utilizado na indústria do petróleo para, olha só, quebrar moléculas. Então é exatamente daí que vem esse nome, pessoal. Lembra aquela parte do crack, né? Do crack. Então o craqueamento é exatamente de quebrar moléculas, ou seja, ele vai quebrar moléculas grandes e complexas de hidrocarbonetos, já que o petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos. Então lá você vai ter hidrocarbonetos de moléculas grandes, de moléculas médias, de moléculas pequenas, tudo ali misturado, tá? Então lembra que o petróleo ele é uma mistura, ele não é uma substância pura, tá? Então o que o craqueamento vai fazer? Ele vai quebrar moléculas grandes e complexas de hidrocarbonetos em moléculas menores. Então é um processo químico, é uma reação química que você vai utilizar, por exemplo, o aumento de temperatura. Você vai aquecer esse hidrocarboneto de cadeia maior e por meio do aquecimento ele vai acabar se degradando, vai acabar se quebrando em moléculas menores. Por isso que ele é chamado de craqueamento térmico. Muitas vezes esse craqueamento ele também utiliza catalisadores para facilitar, para acelerar esse processo. Então neste caso ele vai ser chamado de craqueamento catalítico. E em algumas vezes, na verdade na maioria das vezes, é uma junção das duas coisas. Tem que haver o aquecimento para que haja uma desestabilização dessa molécula grande e também acrescenta-se o catalisador para acelerar esse processo. Por isso que esse tipo de craqueamento pode ser chamado de craqueamento termocatalítico, tá? Então a gente tem essas diversas possibilidades, tá bom? Esse tipo de processo, ele é utilizado para que a gente consiga obter as diversas frações comerciais do petróleo. Então você pega lá, extraindo do petróleo uma molécula muito grande, muitas das vezes ela não vai ter as utilidades que a gente necessita. Então você faz um processo de reforma, que a gente pode chamar também, e esse processo de reforma envolve, dentre outras coisas, o processo de craqueamento. Aí você vai obtendo moléculas menores, como por exemplo a gasolina, que é um tipo de molécula, é um tipo de mistura também, né? Mas a principal substância que está lá presente é um hidrocarboneto de 8 carbonos, que é o isoctano. E aí você vai obtendo diversas frações comerciais do petróleo a partir desse processo de craqueamento. E aí ele fala assim, ó, moléculas menores e mais simples, como é o caso do poliacetileno e o acetileno, cujas fórmulas estruturais estão representadas a seguir, tá? Então ele colocou aí uma molécula de poliacetileno, que é um polímero. Um dos itens que a gente vai responder aqui é sobre polímeros, e polímeros também continua fazendo parte da matriz do PAS 3. Ele foi para dentro de uma seção que agora o PAS 3 está chamando de novos materiais. Polímeros, biocombustíveis, nanomateriais, mas não deixa de ser química orgânica. Então, ao invés de colocar tudo dentro de um balaio só, química orgânica, e trazer polímeros, biocombustíveis, além daquela parte da química orgânica mesma, a parte da química orgânica pura, o PAS 3 optou por dividir. Então, colocou como se fosse um novo objeto de conhecimento, tá bom? Então, polímeros continua fazendo parte da prova do PAS 3, tá? E ele também falou aqui do acetileno. O acetileno, pessoal, é este hidrocarboneto aqui simples, ó. Inclusive, este hidrocarboneto, o acetileno, funciona como monômero do poliacetileno. Por isso que o nome deles é muito parecido, ó. Acetileno. E esta outra molécula grande, que é o poliacetileno, é o polímero formado a partir desta polimerização do acetileno, tá? Mas não vamos falar sobre polímeros ainda, porque isto é para o nosso próximo item, o item de número 115. Vamos entender então o que ele está falando sobre prato de torre de destilação fracionada. Vamos entender, ó. Eu coloquei para vocês aqui um exemplo de uma torre de destilação fracionada de petróleo, tá?
Eu vou até colocar aqui maior na tela para você poder ver de forma melhor, tá? Então veja que este processo de destilação fracionada, quando a gente está falando lá na primeira etapa ou na primeira série do ensino médio, em que a gente fala dos processos de separação de misturas, a gente sempre fala da destilação fracionada associada exatamente ao petróleo. É o principal exemplo que a gente dá. Não importa quem foi seu professor, não importa qual livro o seu professor usou, sua escola usou, o exemplo que a gente dá de destilação fracionada é a destilação fracionada do petróleo. E aí quando a gente vem aqui para a terceira etapa, para a terceira série que a gente tem a química orgânica, a gente consegue mostrar de que forma essa torre de destilação fracionada funciona. E para a gente ser bem objetivo aqui, vamos entender de forma geral, de forma genérica, como que esta torre de destilação fracionada do petróleo funciona. Eu não vou entrar aqui em pormenores de interações intermoleculares, por que ela funciona desta forma, tá? Se você ficar aí curioso e quiser que eu faça um vídeo só explicando o funcionamento, os princípios do funcionamento da torre, aí você deixa aqui nos comentários que eu vou lá e faço um vídeo só sobre isso, tá? Mas aqui a gente vai entender só a lógica geral de como que funciona a torre de destilação do petróleo. De que forma que ela funciona então? Essa torre, pessoal, ela tem o seguinte princípio. O petróleo cru, o petróleo sem estar refinado, ele sempre vai entrar aqui, ó, pela parte de baixo da torre, que é onde a gente tem o aquecimento. Então a gente tem esse forno aqui, que chega ali, ó, uma temperatura de aproximadamente 400 graus Celsius, e aí todas as substâncias que estão presentes naquela mistura chamada de petróleo, elas vão se vaporizar. Elas vão passar, melhor dizendo, do estado líquido para o estado de vapor. E este vapor, que continua sendo formado por uma mistura de substâncias, ele vai percorrer isso que a gente chama de torre de destilação. Conforme este vapor vai percorrendo esta torre, ele vai passando por isso aqui que a gente chama de pratos de destilação. Então é como se fossem espécies de andares. Cada prato desse, ó, a gente poderia entender como se fosse um andar. Então cada pratinho esse vapor vai passando e perceba o seguinte, perceba que ele vai se afastando do calor, ele vai se afastando da fonte de calor que está esquentando, que está mantendo essa temperatura alta. O que isso significa? Significa que quanto mais para cima da torre este vapor estiver, menor vai ser a temperatura. Então a temperatura ela é muito alta na parte de baixo da torre, que é onde fica mais próximo do forno, e conforme se vai subindo na torre, mais frio ou menos quente vai se tornando. Qual que é a principal consequência disso? Que é o que a gente explora quando a gente está falando do refino do petróleo. A principal consequência disso é o que você está vendo aqui, ó. Os hidrocarbonetos que são mais pesados e, consequentemente, são aqueles que possuem o maior ponto de ebulição, eles vão saindo primeiro na torre. Eles vão saindo na parte de baixo, ó. Quanto mais para baixo da torre, olha só essa primeira saída aqui, ó. Na verdade, essa primeira saída é aqui embaixo, né, ó. São óleos pesados, com 18 a 25 carbonos, né? Então eles ficam ali na forma líquida, né? Aí quando você vai para esse próximo prato aqui, ó, para essa próxima saída, aí você já tem óleo diesel e óleos mais leves do que aqueles que saíram lá embaixo. Então você vai pegar aqui, ó, hidrocarbonetos que possuem entre 13 e 17 carbonos. Veja que a temperatura agora, ó, ela já não está mais próximo dos 400 graus Celsius. Ela está entre algo ali entre 250 e 360 graus Celsius. E isso vai se perpetuando conforme o vapor vai subindo na torre. Quando você pega essa próxima saída aqui, ó, neste próximo prato, vão sair aqui hidrocarbonetos que têm entre 11 e 12 carbonos. Temperatura de ebulição entre 150 e 250. Nesta próxima saída, vai sair aqui, ó, hidrocarbonetos entre 6 e 10 carbonos, onde está ali inclusa a gasolina, que, como eu comentei, a principal substância componente tem 8 carbonos, que é o isoctano. E, por fim, lá na parte mais de cima da torre, você vai ter a saída dos hidrocarbonetos que são gasosos, que são aqueles hidrocarbonetos que têm entre 1 e 4 carbonos.
Aqui ele colocou como exemplo o GLP, que é o chamado gás liquefeito de petróleo. Só caso você não lembre, o GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, é aquele gás que você tem na sua cozinha. Para você acender o fogão de uma casa, seja no botijão, seja no gás canalizado, o gás que está ali presente é este gás aqui, ó, é o gás liquefeito de petróleo, que é formado por uma mistura de 2 hidrocarbonetos. O propano, que é um hidrocarboneto de 3 carbonos, ele é gasoso na temperatura ambiente, e também o butano, que é um hidrocarboneto com 4 carbonos, também é gasoso na temperatura ambiente, beleza? Então o GLP é um dos últimos a sair no processo de destilação fracionada do petróleo. O último dos últimos é o GNV, que é o gás natural veicular. É o gás que abastece os carros, por exemplo. Então, veículos que funcionam a gás, eles são abastecidos por este gás aqui, ó, GNV, gás natural veicular. Por sua vez, o GNV, ele é uma mistura do gás metano e o gás etano. São hidrocarbonetos com 1 e 2 carbonos, respectivamente, tá? Uma parte do metano, ele pode até acabar escapando aqui, ó, na plataforma, aqui na torre de destilação, e aí ele é queimado. Então aquela chamazinha que normalmente a gente vê em torres de petróleo é por conta da queima do gás metano, tá bom? Então vamos traduzir tudo isso aqui que a gente falou. Eu vou até fazer o seguinte, ó. Eu vou apagar toda essa escrita aqui do slide, vou apagar essa torre de destilação e vou voltar aqui para você poder me ver, tá? Aí aproveita, ó, não se esquece de se inscrever aí no canal, tá bom? E deixar um like nesse vídeo se você tá curtindo, se você tá gostando dessa resolução, tá bom? Então vamos traduzir tudo isso que a gente viu aqui para a gente poder gabaritar o item. Então ele falou o seguinte, ó. É correto inferir que é possível gerar por meio de craqueamento. Então lembra, o craqueamento ele transforma moléculas grandes, hidrocarbonetos com muitos carbonos, em moléculas menores. Esse é o processo de craqueamento. É isso que a gente tem que entender primeiramente. O craqueamento ele transforma moléculas grandes em moléculas menores. O que a gente acabou de ver sobre as moléculas grandes e as moléculas pequenas? As moléculas grandes, elas estão em pratos na parte mais baixa da torre. Quanto mais para baixo da torre, então eu vou colocar assim, ó, pratos mais baixos. Quanto mais para baixo da torre, maior são as moléculas, maiores são as moléculas, mais carbonos elas possuem. De forma que as moléculas menores elas vão estar presentes em pratos mais altos da torre. Quanto menos carbonos essas moléculas possuírem, mais alto na torre elas vão se encontrar. Pratos mais altos. Que é o contrário do que o item está falando, ó. Ele está falando assim, ó. É possível transformar um produto que sai de um prato mais baixo de uma torre a partir de outro produto que sai de um prato mais alto. É o contrário. É formar um produto que sai de um prato mais alto a partir de um produto que sai de um prato mais baixo. Por isso que o item 112, ele é gabaritado como errado. Porque ele fala o quê? Ele fala assim, ó, é possível gerar um produto que sai de um prato mais baixo a partir de outro que sai de um prato mais alto. Não, é o contrário. É formar um produto que sai de um prato mais alto a partir de um produto que sai de um prato mais baixo, certinho? Então, o item 112, ele fica gabaritado como errado, beleza? Então, para a gente poder finalizar essa resolução, os itens de número 115 e de número 116. Eu vou para o 116 logo porque ele é bem simples, né? Ele está cobrando puramente, diretamente, a nomenclatura de hidrocarbonetos. E isso é uma coisa que eu também sempre estou chamando sua atenção aqui no canal. Quem está acompanhando, quem vem acompanhando as nossas resoluções de provas anteriores, já se ligou nisso. Quem tem aula comigo presencialmente já se ligou nisso. A gente tem que saber a nomenclatura e o PAC dos compostos orgânicos
que óbvio, que claro, é a mais cobrada, uma vez que ela é a nomenclatura IUPAC, mas a UNB, seja no PAS, seja no vestibular tradicional, ela também cobra a nomenclatura que a gente chama de nomenclatura usual. É a nomenclatura que não segue a sistemática da IUPAC, que é o nome oficial, como a gente está vendo aqui. Isso acontece tanto para a química orgânica, como acontece também para a química inorgânica, tá? A gente tem que saber essas duas nomenclaturas. Então, neste caso aqui, ó, o nome oficial do acetileno, e aí ele foi super bonzinho, porque ele deu para a gente aqui, ó, a molécula do acetileno, o nome oficial dele é etino, letra D. Por que o nome oficial dele é etino? O prefixo dele é et, porque ele tem 2 carbonos. O infixo dele é in, porque ele tem uma ligação tripla entre carbonos. E o sufixo dele é o, porque se trata de um hidrocarboneto. Todo hidrocarboneto tem seu nome terminando com o sufixo o. Se você ainda não domina isso completamente, aqui no canal você encontra um vídeo só com nomenclatura de hidrocarbonetos, tá? Eu vou deixar o link aqui, vou deixar o card para você aqui, e aí você consegue, ao fim desse vídeo, ir lá nesse outro e dominar a nomenclatura de hidrocarbonetos, tá bom? Então, nesse caso, a resposta do item 116 é a letra D de dado, o nome IUPAC do acetileno é etino, beleza? E aí a gente fecha resolvendo o item de número 115, que também é o item do tipo C, né? O item de 116 é do tipo C, que é aquele que a gente marca X, no 115 também, e vieram 2 seguidos, né? Então vamos lá. O poliacetileno é um polímero di. E aí veja só, pessoal, quando a gente está falando de classificação de polímeros, a gente tem vários critérios para classificar os polímeros. Aqui no canal você também encontra uma revisão de polímeros que a gente fez com base em resoluções comentadas de provas anteriores do PAS, tá? Perceba que é uma constante na prova ele pedir para você classificar o polímero. Esse polímero é de que tipo? Então existem vários critérios. O principal critério que a gente usa é o critério do modo de obtenção ou reação de obtenção, tá? Então a forma como esse polímero é obtido é uma das formas de classificar, e aliás, é uma das principais, e aliás, de novo, é uma das principais que a UNB cobra, aqui na prova do PAS 3, é o modo de obtenção. E de acordo com esse critério, um polímero ele pode ser um polímero de adição, ou ele pode ser um polímero de condensação, que é a mesma coisa que polímero de eliminação. Tá? É mais comum a gente chamar o polímero de condensação. O que é um polímero de condensação? É aquele que veio de uma reação de eliminação. Tá? Então, embora a gente também chame o polímero do polímero de eliminação, a UNB gosta de chamar mais de polímero de condensação. Eliminação é a reação que deu origem a esse polímero. Tá? E o polímero de adição, o nome da reação que dá origem a ele, é exatamente a adição. O que caracteriza um polímero de adição e um polímero de eliminação? O que caracteriza um polímero de adição, pessoal, é que o monômero ele tem insaturações. Ou seja, ou ele é um monômero que tem ligação dupla, é o caso clássico que a gente tem, que é o eteno, também conhecido como etileno, que já caiu em outras provas do PAS 3, tá? Então, ou ele tem uma ligação dupla, ou ele tem uma ligação tripla, que é este caso aqui, neste caso do etino. O fato de ele ter uma insaturação, ou nesse caso aqui do etino, né, insaturação por tripla, seja por dupla ou seja por tripla, né, é uma insaturação. Então, o fato de ele ter insaturação vai favorecer que ele passe por uma reação de adição. Então ele vai simplesmente quebrar uma destas insaturações, uma dessas ligações π, e vai adicionar uma molécula na outra. O que caracteriza um polímero ser de condensação ou eliminação? Normalmente, estes polímeros eles são formados pela reação
de duas moléculas com funções orgânicas diferentes. Então eu vou colocar assim, ó, é a reação de uma função 1, por exemplo, um ácido carboxílico, reagindo com uma função 2, por exemplo, um álcool. Aí quando você reage um ácido com um álcool, você vai dar origem a um éster, e quando isso polimerizar, isso vai dar origem a um poliéster. Ou você pode ter um ácido carboxílico reagindo com uma amina. Isso vai dar origem a uma amida. Quando esta amida polimerizar, ela vai dar origem a uma poliamida, tá? Por que eu estou falando que isso é o mais comum, é o mais normal? Porque pode acontecer, em poucos casos, dos casos aqui de polímeros de eliminação, de você ter uma mesma molécula dando origem a um polímero de eliminação. Só que para isso, nesta molécula deve ter as duas funções que vão reagir. Então se você pegar, por exemplo, uma função mista, um ácido carboxílico, que além da carboxila tenha também uma hidroxila na sua composição, na sua estrutura. É o caso do ácido lático. O ácido lático ele tem a sua carboxila, que é o que caracteriza ele ser um ácido, mas ele também tem uma outra hidroxila no mesmo carbono. Aí ele faz uma reação intramolecular. Então, continua sendo um polímero de eliminação, só que da mesma molécula, ou seja, ele é um homopolímero, tá? Mas, na maioria das vezes, na esmagadora maioria das vezes, você tem um copolímero. São duas moléculas diferentes que reagem entre si, e claro, né, com duas funções diferentes, e aí isso vai dar origem a um polímero de eliminação. Nos polímeros de adição, o mais comum é você ter moléculas insaturadas, na grande maioria das vezes hidrocarbonetos, que é este caso aqui, que vão quebrar estas ligações πs e vão se unindo, vão se adicionando sem eliminar nenhuma molécula. Lá na reação de eliminação, como você tem a reação entre duas funções orgânicas diferentes, você sempre vai ter a liberação de uma molécula menor. Você vai gerar o polímero e também vai gerar uma molécula menor. Normalmente água, mas nem sempre água, tá? Mas na grande maioria das vezes elimina uma molécula de água. Lá na reação de adição, diferentemente, lá você não tem liberação de outras moléculas que não sejam o polímero que você quer obter. E é por conta disso que a resposta do item 115 é a letra B de bola e o poliacetileno é um exemplo de polímero de adição, tá bom? Com isso, então, ó, a gente encerra esta resolução, que como eu comentei no início do vídeo, é a terceira parte da resolução da prova do PAIS 3 de 2024 e neste caso será a última, tá bom? Por quê? Porque os outros 3 itens que estão nessa prova, que também são de Química, eles são itens do conteúdo de Termoquímica, que na matriz nova não estão mais na prova do PAIS 3. Professor, mas você não falou que a prova é cumulativa e pode vir um item de provas anteriores? Sim, isso pode acontecer, mas eu não vou resolver, eu não vou colocar aqui no canal como se fosse uma resolução para o PAIS 3. Ele vai continuar sendo uma resolução de prova do PAIS 3, já que é de uma prova anterior, da matriz antiga, mas eu vou direcionar esse vídeo para o pessoal da prova do PAIS 2, tá? Se você vai fazer o PAIS 3 e quiser revisar a termoquímica, aí quando o vídeo sair, para isso é importante que você esteja inscrito aqui no canal e com o sininho ativado, né? Aí se quando o vídeo sair você se interessar, aí você vai lá e olha a resolução de termoquímica, tá bom? Mas a priori, o vídeo não vai ser direcionado aos candidatos, aos estudantes que vão prestar a prova do PAIS 3. Certinho? Combinado então? Com isso eu me despeço de você desse vídeo, agradecendo imensamente sua atenção, muito obrigado, valeu demais, e a gente se vê no próximo conteúdo. Até lá, valeu demais!